Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que possamos entregar tudo nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós possamos hoje dar continuidade à nossa formação sobre o castelo interior, sobre as moradas, a qual nos ensina a nossa baluarte Santa Teresa. E hoje nós vamos meditar, nós vamos conhecer um pouco sobre as segundas moradas. Enquanto eu montava a formação, o Senhor me colocou uma passagem ao coração. E quando nós vamos lendo a segunda morada, nós vamos estudando a segunda morada, essa passagem vai fazer todo sentido. Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Para que nós possamos começar essa formação. Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, Santa Teresa, na sua segunda morada, o espírito de Santa Teresa nessa segunda morada é prosseguir decididamente. Não importa o quão nós avançamos, não importa o quão nós chegamos, quão longe nós chegamos, nós precisamos seguir decididamente. Nós precisamos caminhar a passos, talvez que não sejam largos, que não sejam grandes, mas que sejam constantes. E sempre caminhando para frente, na direção da sétima morada. Então, contudo, seja qual for o grau a qual chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Guarda isso no seu coração, guarda isso para a sua vida, para que nós possamos, nessa segunda morada, caminhar, prosseguir. O que Santa Teresa vai falar muito nessa segunda morada é que nós não podemos parar e muito menos retroceder. E quem entra na segunda morada? Quem está na segunda morada? Quem passa da primeira para a segunda morada? Santa Teresa vai falar que são pessoas que já possuem vida de oração. Tem uma vida de oração mais regrada, mais constante, que já tem um grau avançado até em oração, que já tem constância na oração, essa palavra que Santa Teresa gosta muito de usar, constância, e principalmente são pessoas que entendem o quanto é importante não parar, não ficar parado, estacionado na primeira morada. Como nós vimos na última formação, na primeira morada, quando nós nos confessamos, nós começamos a orar e nos colocamos na primeira morada, muita coisa entra conosco para essa primeira morada, os nossos vícios, os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas tentações. E quando nós estamos na segunda morada, quando nós estamos num caminho de oração, quando nós caminhamos cada vez mais próximo de Deus na oração, nós percebemos o quanto é perigoso ficar na primeira morada. O quanto é perigoso pararmos ali e nos deleitarmos, nos arriscarmos demais nessa primeira morada. Só que tem um porém na segunda morada. Olha o que ela vai nos dizer. Em geral, são almas que não têm a firmeza necessária para passar adiante definitivamente. Pessoas sem firmeza, pessoas sem constância, pessoas que não tomam como firme propósito de avançar na vida espiritual vão continuamente permanecer na segunda morada. O que ela quer nos dizer? Ela está falando o seguinte: se você não tiver firme propósito para caminhar, para avançar, para nunca mais olhar para a primeira morada, você é um candidato a ir para a terceira. Só que o que acontece? Pessoas que permanecem muito tempo não têm firmeza. São pessoas inconstantes, que continuam muitas vezes caindo. O que Santa Teresa vai nos dizer é o seguinte: em geral, são pessoas que não abandonam as ocasiões. São pessoas que muitas vezes brincam com o pecado.
Ocasião, por exemplo, eu gosto muito de usar o que eu passei na minha vida, por exemplo, relacionado à prostituição. Muitas vezes, antes de conhecer a Helene, conhecer minha esposa, eu queria sair disso, eu sabia o caminho para sair disso, mas eu passava sempre pelo mesmo lugar. E eu sempre caía no mesmo lugar. Santa Teresa fala que muitas vezes as pessoas que ficam na segunda morada, que estão na segunda morada, elas não abandonam as ocasiões. Então o nosso principal foco para atacar na segunda morada é evitar as ocasiões. Por quê? Porque quando nós já estamos na segunda morada, nós já temos vida de oração, já temos constância com Deus, já sabemos o que causa o pecado na nossa vida, já sabemos o quanto é ruim ficar entra e sai do castelo, entra e sai, ou seja, cai e levanta, cai e levanta. Porém, nós procuramos algumas vezes fugir dos grandes pecados e vícios. A maioria dos grandes pecados já estão vencidos. Ou seja, por exemplo, eu que tinha o problema de prostituição, isso já está vencido, já está superado. Porém, algumas ainda não evitam a ocasião. Santa Teresa vai perder um bom tempo nessa parte, para que nós precisamos cada vez mais caminhar fora, longe do pecado. Realmente é evitar a ocasião. Se você sabe que você sofre com um determinado ponto, evita que você chegue próximo, evite que você caminhe, evite que você chegue na proximidade com o pecado. E o que nos causa isso é exatamente a vida de oração. Então, você vai ver, a espiritualidade de Teresa vai estar sempre voltada para a oração. Ela nunca vai dar um passo no capítulo dela fora da oração. Ela nunca vai deixar de falar de oração. Ela nunca vai deixar de falar da importância que é estar em oração, unido a Deus através de oração. Ela vai falar que quanto mais nós oramos, mais nós nos conhecemos, que é a ocasião da primeira morada, e mais nos conhecendo, mais nós evitamos a ocasião. Aí é caminho para que nós fluímos para a terceira morada. Ela vai falar que na segunda morada, nós sofremos muito mais que na primeira. Por quê? Nós temos consciência. E outro ponto de Santa Teresa, ela vai falar que na segunda morada nós sofremos muito mais que na primeira. Por quê? Porque nós começamos a ouvir a Deus. Na primeira morada, nós não somos nada além do que surdo e mudo. Nós pouco ouvimos a voz de Deus. E por pouco ouvir a voz de Deus, pouco nós respondemos. Ela fala, seria uma dureza muito grande para alguém que está na primeira morada, ouvir a Deus e não poder falar, mudo. Então, pela nossa condição de pecado, pela nossa ainda estar um pouco longe de Deus, nós pouco ouvimos de Deus. Diferente na segunda morada. Na segunda morada nós começamos a ouvir a Deus. Nas segundas moradas percebe-se o chamamento de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos do centro da nossa alma, onde habita Deus, mais nós ouvimos a Deus. Só que aqui tem uma chave para o que Santa Teresa vai falar, de ouvir a Deus. Muitas vezes nós queremos nos colocar de joelho e ouvir a voz de Deus nos nossos ouvidos, no nosso coração. Ela vai falar que na segunda morada, pouco nós ouvimos a voz diretamente de Deus. Agora, como que ela vai falar? Olha o que ela nos diz. São através de palavras de gente boa, de sermões, leituras, bons livros espirituais ou outras coisas que nos são ditas em determinadas ocasiões, das quais Deus se serve para nos chamar. Então, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós lemos algum livro, quando nós conversamos com alguém, é Deus falando conosco. Então, muitas vezes na segunda morada, nós ouvimos Deus através desses meios. Tem um outro ponto aqui, que é até pesado para nós, que Deus fala conosco através de doença. Deus fala conosco através de sofrimento. Deus fala conosco através da doença de um filho, da nossa própria doença, de alguém querido. Então, Deus usa de uma situação como essa para falar conosco. Então ela fala que muitas vezes nós precisamos estar atentos a esse ponto. E hoje eu escutava a pregação do padre José Augusto, ele falava muito sobre sofrimento.
Nós precisamos entender o sofrimento, que muitas vezes Deus quer nos corrigir, Deus quer nos falar, Deus quer nos direcionar através do sofrimento. E no mundo de hoje, falar de sofrimento é algo muito difícil. As pessoas cada vez mais querem viver alegria nesse mundo. E o padre hoje foi muito feliz nessa mensagem, onde ele dizia que a nossa felicidade está no céu. Nossa felicidade está no céu. Aqui, quanto nós pudermos nos aproveitar do sofrimento para aproximar de Deus, mais felicidade nós teremos no céu. E veio muito de encontro com o que eu estudava para trazer sobre Santa Teresa, onde ela fala da doença, do sofrimento. E aqui nós precisamos aprender a sofrer. É algo que não estava muito no script da formação quando eu comecei a montar, mas Deus falava muito forte ao coração de que nós precisamos aprender a sofrer. E muitas vezes Deus quer nos ensinar, Deus quer nos corrigir, Deus quer nos fazer progredir na vida espiritual através do sofrimento. Marilene tem lido Santa Gema, e o quanto Santa Gema pedia sofrimento. Santa Catarina de Sena pedia sofrimento, porque os santos entendiam que através do sofrimento nós podemos moldar a nossa vida à vontade de Deus. Sofrer como Cristo sofreu. E se nós queremos ser bons cristãos e temos medo do sofrimento, o padre dizia muito bem que nós estamos na igreja errada, na religião errada, porque o nosso Deus sofreu por nós na cruz. Então, que nós possamos entender o sofrimento, que Deus muitas vezes quer nos falar através do sofrimento. Então é assim que Santa Teresa nos ensina que na segunda morada, uma pregação faz muito mais efeito na nossa vida numa segunda morada quanto na primeira. Até muitas vezes quando nós estamos lá fora do mundo, a pregação na segunda morada faz muito mais efeito na nossa alma do que em outras moradas. Porque é onde nós começamos a ouvir. E quando nós estamos ali num caminho de perfeição, num caminho de santidade, e nós começamos a ouvir a Deus, é algo como se Deus laçasse pela cintura e nos viesse puxando. Quanto mais ouvimos, mais queremos caminhar. Quanto mais ouvimos a Deus, mais queremos estar próximo do centro onde está Deus na nossa alma. Então, precisamos ficar atentos na segunda morada, que é onde Deus mais fala, é onde nós mais sentimos esse chamamento de Deus. Só que aqui começa o problema da segunda morada. Ela fala que na segunda morada aumentam as tentações. Então, sempre na segunda morada a tentação aumenta muito mais. Por quê? Começamos a ouvir a Deus, temos consciência do que é estar numa primeira morada, temos consciência do pecado e temos consciência que ficar na primeira morada não é o lugar que Deus quer para nós. O que acontece? Os tormentos são maiores que na sala anterior, onde a alma estava surda e muda, ouvia muito pouco e quase não resistia, como quem perdeu em parte a esperança de vencer. Nesta segunda morada, o intelecto está mais vivo e as faculdades são mais hábeis. Na primeira morada você não tem resistência. Na primeira morada o inimigo vem e te tenta, você cai. O inimigo vem e te tenta, você cai. Na segunda morada você já tem dimensão. Você já começa a falar, peraí, isso já não é assim, isso já não vem de Deus, isso é uma ação do inimigo, e você começa a resistir. E quando o inimigo enxerga em alguém o firme propósito de caminhar na vontade de Deus, o que ele faz? Ele despeja a tentação na sua vida. Então é aí que nós precisamos ficar atentos e ficar espertos sobre a ação do demônio. Agora, o que o demônio faz, gente? Primeira coisa que ele faz na segunda morada, ele vem com os prazeres mundanos. Então ele não vai te tentar com dinheiro, ele vai tentar trazer tudo que é de mundo, tudo que é impuro que você já viveu, vai despejar na sua vida de novo. Então quando você passa pela segunda morada, ele começa a representar os prazeres mundanos. Só que ele coloca na sua cabeça um problema que ele vai falar para você, tudo que você viveu é eterno, você vai morrer vivendo assim. Essa é a principal tentação do demônio. Por mais que você lute, que você reze, ele vai falar para você, ó, o que você viveu é eterno. O que você viveu, o que você experimentou no mundo, você vai viver eternamente, você nunca vai sair disso. A sua vida é um eterno se prostituir, é um eterno se drogar, é um eterno se beber,
Essa é a tentação do inimigo. Ele vai tentar de qualquer custo fazer você parar ou fazer você voltar. Você fala assim, não presta não. Eu não sirvo para nada, então o que eu vou fazer? Sair do castelo. Esse é o principal objetivo dele. Outro ponto, ele impõe inúmeras dificuldades. É na segunda morada que você vai ter preguiça de rezar, você vai ter preguiça de estar no grupo, você vai ter preguiça de estar na comunidade, você vai se cansar de ouvir o Serginho da formação, a Cabo da formação, eu da formação. Ele ataca principalmente preguiça, cansaço, e ele vai pôr um ponto na sua vida: contenda, briga, desavença. Ele vai fazer olhar para cada etapa e falar, não suporto mais a etapa. Ele vai colocar alguma coisa, mas ele vai fazer com que eu olhe para a tábua de um olhar diferente, que eu olhe para a Elaine com um olhar diferente. Então são 3 pontos: preguiça, cansaço e briga. É onde ele mais vai atacar na sua vida para você parar de caminhar nesse caminho de perfeição. Outro ponto: na segunda morada, Santa Teresa vai dizer, e muitos de outros santos vão confirmar, é na segunda morada que começa o seu desejo de fazer penitência. Você quer fazer jejum, você quer rezar o rosário, você quer virar a madrugada rezando, você quer ler 2, 3 capítulos de Bíblia por dia, você quer ler livro espiritual. E quando você quer fazer penitência, principalmente na hora que você vai falar assim, eu vou fazer jejum, eu vou parar de comer, o que Satanás coloca no nosso coração? Você vai ficar doente. Santa Teresa fala que ele é muito hábil nesse ponto. Vai chegar alguém e falar para você, come, para que esse negócio vai passar mal. Para que dormir no chão? Você vai ter problema de coluna. Para que ficar sem comer? Você vai ficar com problema no fígado, você vai ficar com problema no rim. Quantas vezes eu já escutei isso? Quando eu dormia no chão, uma semana eu dormia no chão, quando eu dormia para fora da cama, deixava a Elaine sozinha na cama. E ele coloca muitas coisas no nosso coração nesse ponto. Você vai ficar doente, você vai morrer, não vale a pena, isso não serve, isso é exagero, você está exagerando, você está passando do ponto. É o ponto que ele vai começando a matar a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a entender que quanto mais eu sofrer, quanto mais eu pagar o preço, mais eu jejuar, mais eu orar, mais Deus me honre, mais eu subo na vida espiritual, ele começa a cortar nesse ponto. Ele começa a cortar nesse ponto e começa a atacar e nos colocando coisas contra a nossa saúde. E muitas vezes algumas doenças chegam e nós paramos. Nós não nos atentamos que isso é ataque do inimigo. Então ele é a segunda morada, gente. Ela é crucial para a nossa caminhada. Ou nós vivemos o que São Paulo vai dizer aos Filipenses em 3,16, caminhar decididamente, ou nós não vamos passar da segunda morada. E não passar da segunda morada significa muitas vezes não atingir o céu. É a morada decisiva, aonde ou vai ou racha. Ou você segue definitivamente, ou você para. E nós precisamos, aí ela volta e fala de novo de oração. Se eu não orar, se eu não tiver vida constante com Deus, eu caio. Então, como resistir às ciladas do inimigo? Oração. É através da oração que nós identificamos as ciladas do demônio. Tem seta que vem direto para nos derrubar. Se nós não estivermos em oração, vamos cair. Amém? Mas qual é o risco, irmão? O principal risco que Santa Teresa enxerga nessas aflições, que são as tentações do demônio, a alma, ela não sabe mais se vai adiante ou se volta para a primeira morada. Estou seguindo com Deus, estou orando, estou jejuando, Deus está falando, Deus está direcionando, eu estou progredindo espiritualmente. Quem que vem? Tentação. Diante da tentação, a alma não sabe se vai, se para ou se volta. Essa é a pior coisa para a alma. Santa Teresa ela vai falar que ficar parado, estagnado, é pior muitas vezes você cair e levantar. Nós temos muito mais medo de cair, devemos ter. Se cair, levanta, mas o principal ponto na segunda morada é não parar. E se parar, nunca voltar para trás. Vai ter momentos da nossa vida que você vai ter crise espiritual. Você vai chegar e vai falar, sigo em frente, não sigo em frente, meu lugar é nessa comunidade, não é, meu lugar é nessa paróquia, não é, mas não volta. Então o risco
O gigantesco risco na segunda morada é parar e voltar. Então, que nós possamos estar atentos às ciladas do demônio, para que nós não paremos e não retornemos. Santa Teresa, ela vai dar 5 pontos para não desistir. Anota aí. Ela vai falar da razão, da fé, da memória, da vontade e do intelecto, que é a inteligência. Ela vai usar, irmão, de atos puramente nossos. O que, se nós fizermos por nossa conta, muitas vezes nós conseguimos repelir esse primeiro embate do demônio. Razão, fé, memória, vontade e intelecto. Então, é algo que está na nossa mão. É algo, ela vai falar, se você fizer isso, é grande parte o suficiente para você repelir essa primeira investida de Satanás na sua vida. Olha o que ela vai falar sobre a razão. A razão lhe faz ver que o engano está em dar valor a tais coisas, são as tentações, em comparação ao sumo bem ao qual se aspira. A razão lhe faz ver que o engano está em dar valor a tais coisas, em comparação ao sumo bem a qual aspira. A nossa razão, se nós pararmos e olharmos, eu vou continuar seguindo a Deus ou vou dar atenção à tentação do demônio? Se você usar só a razão, você vai perceber que é muito maior estar na presença de Deus do que resistir e dar atenção às tentações do demônio. Você não está usando nenhuma arma espiritual aqui, você está usando só a sua razão. Só você parar e falar assim, meu, aqui tem uma tentação, eu estou orando, eu sei que é tentação, aqui está Deus onde eu quero atingir. Eu vou caminhar para cá, para a tentação, ou é razoável eu seguir a Deus? Então, a nossa razão. Segundo ponto, a fé. A fé ensina o verdadeiro caminho. Para que eu consiga atingir o meu objetivo, para que eu consiga seguir o caminho de Deus, eu preciso capacitar e aumentar a minha fé. E como nós aumentamos a nossa fé? Orando, meditando as verdades eternas de Deus, meditando a nossa palavra, olhando para tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Então, quando nós meditamos o que Deus fez na nossa vida, mais uma vez, nós olhamos com o nosso intelectual para a nossa vida e a nossa fé ela aumenta. Se nós tivermos fé em Deus, a fé ensina o caminho. Memória. Essa aqui é forte. A memória recorda-lhe o fim em que vão parar todas as vaidades mundanas, trazendo-lhe a lembrança mortes, algumas repentinas, de pessoas conhecidas que gozaram muito dessas frivolidades. Quando nós estamos no caminho com Deus, nós vemos a tentação e vemos a Deus. Se nós cedermos à tentação, ela fala, recorre à sua memória. De pessoas que morreram em pecado, muitas em mortes repentinas, num acidente ou alguma coisa, morreram, em que estado elas morreram? Se nós pararmos e usarmos a memória para fazer esse exercício, poxa, eu conheci uma pessoa que não teve tempo de se arrepender, morreu de uma forma acidental. Nós vamos parar e perceber que fim leva uma alma que morre nesse estado. Nós falamos isso na primeira morada. Parágrafo 1035 do Catecismo. A alma que morre em estado de pecado mortal desce imediatamente aos infernos. Se nós pararmos e lembrarmos disso, só usar a memória, o que pode acontecer com uma alma que está em estado de pecado, nós refreamos a ação do demônio. Amém? 1, 2, 3. Quarto ponto, a vontade. A vontade inclina-se a amar aquele no qual descobre tão infinitos atrativos. Se nós tivermos vontade de amar a Deus, nós refrearemos as ações do inimigo. Pela simples vontade de estar na presença de Deus. A
vontade de servir, a vontade de caminhar e a vontade de ser santo, vamos reprimir as tentações do inimigo de cara. Quarto ponto, intelecto. Aí é usar de inteligência, sabedoria que você tem. Por sua vez, o intelecto acode e mostra-lhe que jamais achará melhor amizade, ainda que viva muitos anos. Aqui, irmão, é ser inteligente. O contrário de inteligente é burro. Nós não podemos ser burros o suficiente para escolher as coisas do mundo e deixar Deus de lado. Santa Teresa fala, seja inteligente, criatura. Você jamais vai encontrar uma amizade melhor que a de Deus. Use essa inteligência. Use essa lógica. Santa Teresa fala, se você meditar nesse ponto, que você não vai achar nada melhor que Deus, seja em qualquer lugar, ou quantos anos você viver, você vai conseguir perceber que você vai conseguir vencer a tentação do inimigo. Olha o que ela fala. Fora do castelo, tenha certeza, a alma não achará segurança nem paz. Fora da vida interior, fora da vida espiritual, fora da caminhada com Deus, a sua alma não acha nem segurança e nem paz. Por isso que nós vemos um mundo cada vez mais no estado que está. Em guerras, em briga, em pessoas contra pessoas, em pessoas se perdendo, pessoas se matando. Por quê? Porque a alma está fora de Deus e fora de Deus a alma não acha paz. Se você seguir tudo isso, a razão, a fé, a memória, a vontade, o intelecto, só resumir tudo isso em uma palavra: perseverança. Se você tiver perseverança, o que vai acontecer? Uma chance para alguém acertar. Satanás convocará todo o inferno para obrigá-lo a sair do castelo. Se você perseverar, se você continuar na segunda morada, se você tiver firme propósito de progredir, Santa Teresa fala que ele vai convocar todo o inferno. Essa aqui não é palavra minha, é dela. Eu tirei do livro. Convocará todo o inferno para obrigá-lo a sair do castelo. Satanás não consegue ver uma alma progredindo. Satanás tem ódio de uma alma unida a Deus como ele tem do próprio Deus. Então, se você tiver perseverança, se você, a primeira investida de Satanás de você resistir, ótimo. Ele vai vir com o inferno inteiro para te parar. Se você não esperava essa notícia, sinto te dizer, ele vai vir com o inferno inteiro para te parar. E o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Santa Teresa vai falar, a sua única esperança é o auxílio de Deus. Aí chegamos num ponto que a minha fé, ok, eu vou ter fé em Deus, mas a minha inteligência não vai adiantar, a minha razão não vai adiantar, a minha sabedoria não vai adiantar, não vai servir para nada. Que encontrei na web. Mas foi sacanagem. Vocês ouviram falar agora. O celular não vai adiantar. Meu celular não vai adiantar. Meu celular, ele acabou de abrir o GPS. E o GPS que tem para ele, para nós, é o céu, é a oração. Então ele não vai adiantar e não vai servir de nada. Então chegamos num ponto em que a razão, a memória, a vontade e o intelecto não vão servir para nada. Você vai ter que unicamente e exclusivamente recorrer à misericórdia de Deus. Você vai ter que falar para Deus, me ajuda, me salva e me socorre. E é pela misericórdia de Deus nós temos que pedir para não ser enganados, porque aí ele muda de estratégia. Ele vai parar de mostrar as coisas que você sempre viveu, ele vai agir de um outro jeito. Ele vai se fingir de Deus, ele vai se fingir de um anjo de luz, ele vai se fingir de coisas boas. Santa Faustina vai dizer que o inimigo, ele até se veste do manto da bondade, mas nunca da obediência. Então ele vai vir para você com seduções, ele vai vir, alguém vai chegar para você e falar assim, olha como você prega, Daniel, olha o que a sua pregação faz. O ego vai inflando, ele vem e te derruba. Ele vem agora de uma maneira sutil, mas muito mais pesada. Então nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus para que nós não sejamos enganados. Não podemos ser enganados por Ele. E como oração, nós vamos ter que pedir duas coisas para Deus, para não ser enganado e para perseverar.
Porque como diz o Deri agora para a autora, agora é pesado. A investida de Satanás na nossa vida é muito pesado. E o que nós vamos pedir a graça de Deus para perceber? Que todo o bem está em não voltar atrás, nós não podemos voltar atrás. E aqui vem um ponto-chave de Santa Teresa. Precisamos agora, definitivamente, nos apartar de más companhias. Más companhias, ou nós cortar, agora é a hora. Você entrou na segunda morada, você perseverou na primeira investida de Satanás, e agora ele está investindo cada vez mais. Agora é a hora de saber que todo o bem da sua vida, que a sua vida está nas mãos da sua decisão de não voltar atrás mais. E precisamos nos apartar de más companhias. Agora é hora de cortar. Seja quem for, gente. Se você tem um irmão que te afunda, que te coloca, ora por ele, mas corta. É hora de romper com amizades que não nos levam a Deus. Que o apóstolo vai dizer que más companhias corrompem bons costumes. Precisamos tratar com os que verdadeiramente servem a Deus, das mesmas moradas que nós, ou os mais avançados. Você vai ter que procurar, a gente já falou isso na última formação, só que agora mais uma vez ela fala nisso. Vai ter que procurar amizades que te levam a Deus, companhias que te levam a Deus. Você vai ter que procurar um formador que te leva para Deus. Você vai ter que procurar um fundador que te leva a Deus, um irmão de caminhada que te leva a Deus. Por quê? Santidade gera santidade. Santo Inácio de Loyola formou São Francisco Xavier. Então, santidade gera santidade. Aqui é a hora de decidir se nós vamos caminhar para a terceira morada ou se nós vamos ficar. Isso, as nossas companhias influenciam demais na nossa vida. Ela faz um alerta. Esteja sempre alerta. Vigie, ore, mantenha a sua vida sempre alerta à cilada do inimigo. Ele não vai vir mais sutil, ele não vai vir mais delicado, ele vai vir com força, através de modos que, se você não estiver ligado a Deus, você não vai perceber que é ataque do inimigo. Você vai achar que você vai estar fazendo coisa errada, achando que você está fazendo a coisa certa. Então, nós precisamos estar sempre alerta. O inimigo se afastará depressa, vendo uma total determinação de não voltar às primeiras moradas, de antes perder a vida, o descanso e tudo que ele oferece. Irmão, é mais fácil morrer do que voltar atrás. É mais fácil você querer morrer, perder tudo aquilo que ele quer te dar, do que continuar caminhando na direção que ele te oferece. Ele vai te oferecer descanso, ele vai te oferecer mordomia, ele vai te oferecer facilidades, e você vai ter que ter a sua alma ligada a Deus para perceber que aquilo é cilada, que aquilo é armadilha. Nós precisamos estar cada vez mais atentos. Olha a frase que ela vai nos dizer: determine-se energicamente em lutar contra todos os demônios, na convicção de que não há melhores armas que as da cruz. Seja viril, seja homem. A frase de Santa Teresa, para homem e para mulher: seja homem, seja mulher de Deus. Assuma a responsabilidade e luta contra o inimigo. E não há armas melhores que a da cruz. A humildade, a obediência, o silêncio. Jesus, ele foi para a cruz em silêncio. Jesus foi para a cruz por humildade. Jesus foi para a cruz por obediência. Então, se nós pararmos e meditarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós venceremos o inimigo, sem dúvida nenhuma. Nós estamos num momento muito propício para nós, que é a Quaresma, e nós precisamos lutar contra as forças do inimigo através da cruz. A cruz de Cristo vence tudo. A cruz de nosso Senhor tudo supera. Se nós pararmos e meditarmos a cruz de Jesus, aqui eu queria fazer a indicação de um livro, se você puder procurar na internet, acho que você acha para baixar, Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grião de Montfort. É um retiro onde ele prega para a sua comunidade, onde ele vai falar simplesmente sobre a cruz de Jesus.
Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grignon de Montfort. É uma arma que nós precisamos ter e conhecer para lutar e vencer as investidas do demônio. Amém? Amém. Cuide-se para não ser enganado pelo demônio. 2 pontos onde ele nos engana facilmente: na oração e nas virtudes. Pô, mas Santa Teresa vai falar para mim que eu tenho que orar. E ela vai me enganar na oração? Vai. Aonde? Muitas vezes nós queremos ter prazer na oração. Eu quero botar o meu joelho no chão, Deus tem que falar e eu tenho que sair dali satisfeito, pleno, renovado. Santa Teresa vai falar que no começo da caminhada com Deus, pouco nós teremos prazer em orar. E vai sem prazer não. Vai na dor, vai no choro, ajoelha, reza, cata o rosário, cata a palavra, vai adorar Jesus. Como diz um amigo meu, nem que seja na base do ódio, mas vai. Vai sem vontade, vai sem prazer. E muitas vezes Satanás coloca isso na nossa cabeça ao ponto que você não tem prazer em orar, significa que você está orando errado e que não vale a pena orar. Aí, bicho, você para de rezar, ele ceifa a sua vida, ceifa a sua caminhada com Deus. Como ele nos engana na oração? Primeiro, ele vai nos enganar ao ponto de que não ter prazer na oração significa não estar orando direito. E segundo, ele pode vir transvestido de anjo de luz e nos enganar na oração. Por exemplo, você tem um diretor espiritual, você tem um formador. Tabata, formadora da Elaine. Tabata vai falar para ele: Elaine, reze 2 terços por dia. Satanás vai e inspira no coração da Elaine para rezar 5. Ela vai e reza 5. Chega na Tabata e fala: estou arrebentando, estou rezando 5. Mas Deus não, eu te mandei rezar 2. Por que você não obedeceu e você rezou 5? Não, eu orei e Deus falou no meu coração e eu vou rezar 5. Primeiro, Deus não age na desobediência. E segundo, o 5 ela vai desanimar, vai rezar 4, vai rezar 3, vai rezar 2, vai rezar 1, está rezando 10 da mesma vez. Então ele coloca no nosso coração falsos desejos de mortificação, de jejum, de tudo que não é direcionado por Deus, ele faz se parecer por Deus e mata a sua vida espiritual. 2 pontos então que ele nos engana na oração. Os santos ficam muito, nesse ponto ele fala de obediência. Se o seu diretor espiritual, se o seu formador falou: faça isso, faça isso. Ah, mas eu tenho capacidade de fazer mais. Faça isso. Porque é onde Deus está direcionando e Satanás não te engana. Amém? Outro ponto, ele vai te enganar na virtude. Semana passada, na formação passada nós falamos que vícios se combatem com virtudes. Só que quando nós estamos na segunda morada, as nossas virtudes acabaram de brotar. Elas estão nascendo, elas estão germinando, elas estão crescendo agora. Então não seja autossuficiente para achar que você tem virtude o suficiente para vencer o pecado sozinho. Aqui, Santa Teresa vai falar assim: não devemos pensar que estamos prontos. Nós precisamos entender que nós estamos começando a caminhada, as virtudes começaram a aparecer, e se eu não contar com a misericórdia de Deus, eu caio. Aqui é difícil, não ser autossuficiente. Não ser autossuficiente num mundo que é totalmente autossuficiente. Acha que você consegue viver sozinho, você não precisa de comunidade, você não precisa de grupo, você não precisa de um formador, você não precisa obedecer ao seu fundador. Então nós precisamos entender que nesses 2 pontos ele nos engana, ele nos derruba. Ele acaba com a sua vida espiritual se você achar que a sua virtude já é uma virtude de um santo de 7ª morada. Nós temos uma virtude de santo de 2ª morada. Então, se nós entendermos isso, caminharemos decididamente ao caminho de Deus. Todo o nosso empenho deve estar aonde? Aqui, irmão, aqui é forte, vai viver todo o retiro que nós fizemos de carnaval. Todo o nosso empenho deve estar em nos conformar à vontade do Senhor. A sua força, a sua luta, o seu choro, a sua oração deve estar estar em conformidade com Deus. Se Deus está te mandando ir para lá, vai para lá, por mais que vá doer, mas vá para lá. Devemos estar em conformidade com a vontade do Senhor. Olha o que vai nos falar Santa Teresa. Quanto mais perfeita for essa conformidade, maiores graças receberemos do Senhor e mais adiantados estaremos nesse caminho. O segredo é estar debaixo da vontade de Deus. Se eu pudesse resumir toda a segunda morada, eu falaria: persevere e esteja debaixo da vontade de Deus.
São dois pontos em que nós precisamos estar cada vez mais unidos a Deus e debaixo da vontade de Deus. E estar debaixo da vontade de Deus, na maioria das vezes, é estar fora da nossa vontade. Talvez você parou e você pensou o seu projeto para a sua vida, A, e Deus está falando para você, é B. Aí você vai falar, mas A é mais gostoso, A é melhor, A eu já estou acostumado. Deus fala, vai para B. Eu partilhava com o Josimar no retiro, que para eu estar nessa comunidade, acho que foi Deus que foi buscar mesmo. Eu não queria pregar, não queria formar, não queria estudar, não queria sair de casa. Eu queria ser católico liceiro, só. Ela é insana. E estar aqui hoje, não é porque o Deri me ligou, não é porque o Serginho veio e partilhou comigo, é porque Deus falou assim, ó, sai daí e vem para cá. Aí Deus, eu quero ficar aqui, dentro da minha casa, vendo meus filhos crescer, quietinho. Deus falou assim, não, sai daqui e vem para cá. Nós estamos aqui. Se conformar à vontade de Deus, dói, você vai chorar, você vai reclamar, você vai diante do Santíssimo Sacramento, você vai falar assim, mas eu não quero. Aí Deus vai falar, faça. Nós precisamos dar o nosso sim a Deus e nos conformar à vontade de Deus. Santa Teresa vai falar, todo o nosso bem está nessa convicção. Precisamos nos conformar a Deus. Sua vida depende disso. A minha vida depende disso. Você vai ser infeliz, você vai ficar batendo cabeça o resto da vida se você não se conformar à vontade de Deus. Muitas vezes, Deus permite que securas e maus pensamentos nos persigam e aflijam, sem que o possamos lançar para longe de nós. Permite mesmo, algumas vezes, sermos mordidos para que aprendamos a nos guardar melhor no futuro. E o quanto pesa ofender a Deus. Deus permite que você caia, que você bata a cabeça, que você seja mordido, que você se dê mal. Para você aprender o quanto vale seguir debaixo da direção de Deus. Talvez você, como ela fala, talvez você vai ser mordido. Talvez Satanás vai te jogar no chão, vai te humilhar. Para você aprender o quanto vale caminhar debaixo da vontade de Deus. E uma certeza eu tenho na minha vida com Deus. Caminhar fora da vontade é a pior coisa que tem. É a pior dor que tem. Você vê que você está errado, você sabe que você está errado, você não muda e Deus fala assim, agora sofre. Agora pague o preço. Amém? Acabando. Essa segunda morada é longa. Não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair, nem deixeis de querer ir adiante. Dessa mesma queda tirará Deus o vosso bem. Você andou fora da vontade, você caiu, não desanima, levanta. Caiu, levanta. Tomou um tombo, por maior que ele tenha sido, levanta, porque desse tombo, dessa queda, Deus vai tirar o vosso bem. A vossa santificação, muitas vezes, vai ser oriunda de uma queda. A hora que você caiu, você percebeu o quanto é ruim estar na queda, e o quanto é ruim estar longe de Deus, é aí que ele vai catar você sujo, vai te levantar e falar assim, eu avisei, não avisei? Agora caminha. Então, se nós cairmos, precisamos ter a velocidade de se levantar. Outro baluarte nosso, Santo Afonso, ele vai falar que na mesma velocidade que você caia, queira levantar. Então, se você for rápido em cometer o pecado, seja rápido em levantar. Porque quanto mais tempo nós perdemos em levantar, pior é para levantar e mais difícil se torna. Talvez você nunca levante se você ficar acostumado e caído com o pecado. O segredo: confie na misericórdia de Deus. Aí, um parênteses. Para quem é a misericórdia de Deus? Para quem se arrepende. Então, nós temos a ilusão de que a misericórdia de Deus tudo aceita, tudo permite, tudo ela concorda. Amém. Deus é capaz de perdoar todos os pecados, desde que eles sejam arrependidos. Confiem na misericórdia de Deus, e nada confiem em si. Verão como sua majestade sabe atrair a alma de morada em morada, até introduzi-la no lugar onde as feras não atingem nem molestam. Quero te dar uma boa notícia. Se você perseverar, se você caminhar, se você perseverar, se seguir, se unir a Deus, Deus vai te puxar morada em morada e Satanás não toca mais na sua alma. Quanto mais caminharmos,
mais nos aproximarmos do centro, menos a ação dele sobre a nossa vida. Você vai ver sobre Santa Gema que muitas vezes Satanás não tinha mais acesso à alma dela. E uma das vezes Deus permite que Satanás possua a alma de Gema. E Gema fala: eu vou te deixar possuir a minha alma, porque vai ser a única chance que você vai ter de entender e tocar numa alma que verdadeiramente ama a Deus. Satanás teve por um momento, quando ele assumiu a alma de Gema, ele experimentou o que é uma alma que ama a Deus. Não que ele passou a amar a Deus, mas ele viu o que é uma alma que verdadeiramente ama a Deus. Então, quanto mais nós caminharmos, mais nós confiarmos na misericórdia de Deus e mais nós avançarmos no caminho de perfeição, menos Satanás toca na nossa vida. Agora, contanto que não deixeis a oração. Para esse mal, que é deixar a oração, não há remédio, senão recomeçar. Do contrário, pouco a pouco, a alma irá perdendo cada dia mais. Não existe remédio para a falta de oração. Não existe remédio. Qual que é a saída? Do zero. Começar de novo. Vida de oração você não pega no meio do caminho. Você começa do zero de novo. Então, tudo isso vai acontecer. Nós vamos caminhar de morada a morada, e ela fala, contanto que não deixemos a oração. Bom, pode acontecer o que acontecer. Você pode passar pela provação que você passar, não abandona a oração. Não abandona. Sem a oração, sem a reflexão e sem a meditação, quem nos estimulará a amar este Deus? Faça-nos ver como o servo não é maior que seu Senhor. O quanto precisamos trabalhar para fruir de sua glória e como nos é indispensável orar, a fim de não andarmos sempre em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Se nós não orarmos, vamos cair. Precisamos vigiar e orar para não entrar em tentação. Olha que essa palavra, muitas vezes nós estamos acostumados com o Pai Nosso, para que Deus não nos deixe cair em tentação. Muitas vezes Deus permite, e até onde vai o nosso limite, Ele permite. Mas aqui em Mateus 26, 41, Ele está falando para que nós possamos orar, para que nós não entremos em tentação. Para que Satanás nem toque vida de oração. E para fechar essa formação, eu quero voltar no começo. Eu comecei com a palavra de Deus, eu quero fechar com ela com o mesmo versículo. Filipenses 3,16. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Eu não sei aonde você está, aonde você se encontra nessa caminhada com Deus, nesse caminho de perfeição. A mensagem que eu quero trazer com essa formação de hoje da segunda morada é: não para, caminha. Talvez você já esteja hoje um santo de terceira, de quarta, de quinta morada, não sei onde você está. Mas continua, persevera, caminha. Nós possamos mais uma vez recorrer àquela que conhece o caminho por perfeição, que é a Santa Maria, Mãe de Deus. Nós possamos recorrer a ela no momento das tentações. Eu lembro que meu diretor espiritual, o padre, falava muito que no momento da tentação recorre à Santíssima Virgem. E todas as vezes em que eu recorri à Santíssima Virgem Maria, a gente saía vitorioso da batalha. A tentação vinha, mas nós vencíamos a batalha através do nome da Santíssima Virgem. Porque ela conhece o caminho de perfeição como ninguém. Então eu queria te convidar para que nós possamos fechar com uma Ave Maria essa formação. E lembrando que caminhe decididamente. Não importa aonde você chegou. Então eu quero recomendar toda essa comunidade, todos os irmãos que aqui estão, nosso fundador, os nossos formadores,
que sejam para nós sinal da presença de Deus e nos ajudem nesse caminho de santificação. E que o Senhor nos dê a graça de atravessar da segunda para a terceira morada e nunca mais queremos voltar atrás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. estivemos, estaremos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.